versículo número 7, aos Efésios 1:7. O texto sagrado diz: todos acharam? Amém. Então vamos ver. Diz assim o texto sagrado: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Eu vou repetir o texto: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Amém? A igreja pode sentar. Amados, nós estamos diante de uma palavra que nos exorta de maneira tal que nós venhamos a entender que se nós estamos aqui é porque um dia alguém tomou o nosso lugar para que nós hoje estivéssemos aqui. Mas eu quero pregar nessa noite, sujeito ao tema, o sacrifício remidor de Cristo. Eu quero falar um pouco sobre a remissão, porque a remissão é o ato, ou seja, a remissão é o ato jurídico e divino. A remissão é um ato jurídico e divino pelo qual Deus, Ele toma o nosso lugar e paga a nossa conta. Deixa eu lembrar para os irmãos uma coisa, e para mim também, pois essas palavras não são minhas, são do céu. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós já nascemos mortos em ofensas e pecado. Nós já nascemos afastados de Deus. O porém é que enquanto nós estamos no período da inocência, que é quando nós somos criança, nós somos guardados pelo Senhor. Nós temos o penhor da salvação gratuitamente dado, voluntariamente, sem nenhum esforço, sem nenhuma confissão, por sermos inocentes, por sermos criança. Mas quando nós saímos do período da inocência e alcançamos o período da consciência, aí nós já respondemos por nós mesmos. O nosso sangue já é sobre a nossa cabeça. Eu já dou conta daquilo que eu faço. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem como escapar. O Senhor diz na sua palavra no livro de Salmos que não há um só justo na face da terra. Olhando ele lá dos céus, não viu um só justo. E desde os primórdios que Deus vem tentando de alguma maneira libertar o homem do pecado. Mas até então ele não tinha conseguido. Porque o homem sempre erra, sempre falha, sempre trai o seu Criador, sempre arruma um jeitinho para se desviar daquilo que o Senhor programou, preparou para ele. E Deus, ele cria esse ato jurídico justamente porque tinha que haver um ato jurídico para justificar o homem diante do inferno, diante de Satanás, diante do nosso acusador, que é Satanás. E Deus, ele não fez a sua criatura para destruí-la, pelo contrário, ele fez a sua criatura para viver por toda a eternidade servindo, e louvando, e exaltando, e agradecendo, e adorando. Sabia, porém, que Deus não depende necessariamente da nossa
Deus não vai ficar num canto acuado, como quem depende necessariamente de mim e de você. Não! Ele tem seus anjos. Ele vive numa dimensão espiritual onde ele é exaltado e adorado o tempo todo, sem parar. Agora, nós precisamos entender que Deus deve ser adorado e nós devemos sentir esse desejo e essa necessidade de adorá-lo. Porque na medida que a gente adora o Senhor, quem cresce somos nós. Porque quanto mais a gente adora o Senhor, mais ele se aproxima de nós e nós nos aproximamos dele. E quando eu fico olhando que a palavra diz, olha, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Precisamos nos aproximar de Deus. E como se aproximar de Deus? O adorando, o exaltando, reconhecendo o seu senhorio sobre nós, reconhecendo que ele é Deus sobre todas as coisas, que ele tem todo o poder do céu e da terra, ele manda em tudo, e que sem ele nós somos nada. E aí eu fico olhando que agora, esse texto aqui, o Senhor fala assim, olha, em quem usa o Espírito Santo, pegando a pena e usando a mão do apóstolo Paulo para escrever aos Efésios. E aí ele diz, olha, em quem temos a redenção. É Paulo explicando para os Efésios que nós temos uma redenção de Deus em Cristo. E aí ele faz, em quem temos a redenção. E o que é redenção? A palavra redenção, ou redimir, é um verbo transitório, ou seja, transitivo, que significa resgatar. Veja, a palavra redenção ou remir significa resgatar, remir, ou seja, remover algo ou alguém do poder ou domínio de outrem. O ato de remir está relacionado com o livramento ou salvação, ou com o ato que torna esquecido algum acontecimento, algum acontecimento. Então a gente entende que o ato, ou seja, a ação, né, a remissão em si, ela é, no caso aqui, ela é comprar a dívida, o ato de remir, o ato da remissão é comprar a dívida, tomar a dívida, apagar a dívida e perdoar a dívida. Isto é o que significa a palavra remir ou remissão, que é o ato jurídico de Deus, pelo qual ele, através do seu Filho Jesus, toma o nosso lugar e nos deixa livre. Nos deixa livre. Então teve um preço a ser pago. Teve um preço. Você não está aqui de graça. Até que não é evangélico, Deus já pagou o preço para que hoje você estivesse aqui. Vê bem, todos nós. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo é todas as pessoas da terra, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único gerado, para que todo aquele que nele crê, ou seja, para que todo aquele que faz a vontade dele, não pereça, ou seja, não apodreça, não morra no pecado, mas tenha o quê? A vida eterna. A vida eterna. Veja, para que todo aquele que nele crê, então não precisa pagar para ter a vida eterna, basta crer. E crer no grego é fazer aquilo que Deus te mandou fazer. E o que Deus está te mandando fazer é reconhecer o seu Filho como Senhor e Deus aqui na terra, para tomar posse da vida vindoura, que é a vida eterna. Vê bem? E aí a gente vê que esse ato de remir teve todo um procedimento, teve todo um processo. Por quê? O processo aqui seria um trabalhar com sangue. Por que com sangue? Porque no sangue, ou seja, o sangue, ele é a morada da alma. O sangue, ele é a morada da alma. A alma mora no sangue. Certo? Então o que acontece? Nós somos corpo, alma e espírito. O espírito se funde com a alma, os dois se tornam um só. E o corpo é a morada, de certa forma, que a alma está, porque a alma mora no sangue e o sangue está no corpo. Então o corpo é a bainha da alma. O corpo é a bainha da alma. Sabe o que é a bainha? Aquele guarda-faca. Então a alma que está no sangue, ela é guardada no corpo. Mas porque esse corpo, ele vai desabar, ele vai cair, ele vai morrer, ele vai voltar ao pó. Mas a alma, ela não se desfaz. A alma e o espírito continuam intactos dentro desse corpo. Mas quando ele cai, a alma
chamado céu e outro chamado inferno. Não existe meio termo, não existe um muro para você ficar em cima, não existe, ou é ou não é, ou é de Deus ou é do diabo, ou é do céu ou é do inferno, não tem meio termo. Precisamos levar isto a sério, porque os dias estão findando, os dias são maus, o mal está se aproximando, o dia da partida pode chegar a qualquer momento, eu não sei quando vou partir, não tem esse negócio de que o inverno que eu indo primeiro, agora o jovem indo primeiro que o inverno. Vai nos dizer que vai vir uma turma de jovenzinhos, uma turma de gente lá, jovem. Eu fui de time desse, eu vi poucos idosos lá, e era gente novo lá. Aí mudou o negócio. Isso é o quê? Isso é maldição. Porque na lei de Deus, de acordo com a natureza, os jovens sepultam os mais velhos. Mas agora os mais velhos, por causa da maldição, estão sepultando os mais novos. E Deus não se agrada disso, porque é o inverso. É o inverso do que Deus ele tem permitido para a raça humana depois do pecado. Mas agora a gente vê aqui uma coisa. Que o sacrifício de Cristo em nosso lugar foi feito já. Não tem mais um segundo sacrifício, só existe um sacrifício. Até porque antes desse sacrifício único, geral, poderoso e libertador, existia, por exemplo, aqui, na carta aos Hebreus 9 e 22, deixa eu ir para lá, aos Hebreus 9 e 22, o texto sagrado diz exatamente assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão. Então o preço pela remissão, que é a remissão, libertação, pagamento da tua dívida, né? Ele te poupou, ele te livrou, ele te libertou, ele tomou o teu lugar. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então o preço que Deus teria que pagar seria com sangue. Com sangue. Mas Deus é Espírito, não tinha sangue. Mas aí Deus disse: eu vou à terra, no meu filho. E veio, e nasceu, e fez-se homem, e viveu entre nós, e venceu o pecado, e preparou o seu corpo para sacrifício puro, santo e agradável a Deus. E depois de Deus servido na beleza da sua santidade, seu próprio filho, que é a sua palavra, ele entregou o seu corpo como sacrifício pelos nossos pecados. E aí a gente entende o quê? Que era necessário derramamento de sangue. Eu acho interessante que no Salmo 22,14 o Senhor usa o salmista para dizer que como água derramou-se, derreteu seu coração, sua alma secou-se, traspassaram-lhe as mãos, como água derramou-se, derreteu seu coração, sua alma secou-se, traspassaram-lhe as mãos, nos amou, sem pedir alguma coisa, se entregou pela nossa eternidade, uma espada traspassou a sua vida e em cera se tornou seu coração. Deus se abriu para o mundo inteiro
levar em consideração. E aqui todas as coisas, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Porque Deus, Ele disse, eu vou fazer o negócio. Se eu tenho que pagar com sangue, eu vou preparar o caminho até a chegada do meu filho, quando eu vou o sacrificar. Onde a gente estava dando aula, e eu estava dando aula e um aluno disse assim, ele disse que Deus não matou seu filho. Deus não matou seu filho. Foi a gente que matou ele. Ele disse, bom, isso é uma minha verdade. Tá? Deus, Ele matou o seu próprio filho, porque em Isaías 53 diz que ao Senhor agradou moê-lo. Veja bem. E Deus matou o seu filho no nosso lugar. A tipologia de Abraão subindo o monte para sacrificar Isaac lá é um tipo de Deus subindo o Gólgota para sacrificar Jesus em nosso lugar. E lá no Monte Moriá, Ele não deixou que Abraão sacrificasse seu filho, porque ele não recebe sacrifício humano do pecador. E colocou ali um cordeiro para substituir quem? Isaac. E esse cordeiro lá no Antigo Testamento, que substituiu Isaac, seria exatamente o cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo. Então, esse Deus agora, Ele vai preparar tudo isso, para que a gente possa verdadeiramente ser remido verdadeiramente, ser liberto verdadeiramente, e Ele vai preparar um sacrifício completo, que não precisa de mais nem outro. Por quê? Porque antigamente, por exemplo, lá no Levítico 16, vamos lá? Glória a Deus, aleluia, Jesus tem a presença de Deus. Levítico 16, o texto sagrado, ele diz assim, olha, 16 e 10. Mas o bode sobre o que cair a sorte, eu vou ler o 8. E Arão lançará a sorte sobre os dois bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e oferecerá para a expiação do pecado. Ou seja, esse bode vai ser morto, decapitado, para ter o seu sangue derramado, né, para a remissão do pecado do pecador que ofereceu o bode ali. E no 10 ele diz assim: mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então, o homem pecava, então era trazido 2 bodes, lançava-se sorte sobre os 2 bodes, um bode seria decapitado para ser derramado sangue, para ser feito um tipo de expiação com o sangue, de oferta ao Senhor, sangue, porque o preço do pagamento do pecado seria sangue. Embora o animal não tinha culpa, mas como o ser humano não podia morrer, então ele pagava com o sangue de um animal, que era se derramado com o sangue do pecador, mas aí ele derramava o sangue do animal. Então aquele animal era decapitado e usava seu sangue para a apresentação ao Senhor, expiação no santuário. E o outro bode era mandado para o deserto, andando até se perder e morrer. Isso simbolizava que aquele bode que foi andando para o deserto até sumir e morrer eram os pecados do pecador, que teria sido levado embora, sumido e desaparecido, não haveria mais lembrança. E o bode que ficou seria o pagamento, a dor, o sofrimento pelo pecado do pecador, porque aquele bode morreu, sentiu uma dor, foi decapitado, perdeu o seu sangue ali, né, sem ter culpa de certa forma, para perdoar o pecado daquele pecador que o trouxe. Então a gente vê que já estava sendo preparado ali um tipo de sacrifício para a remissão do homem. Era Deus tentando de alguma maneira justificar o pecador através do sacrifício apresentado por ele a Deus. E aí a gente vê uma coisa também aqui no versículo 16 e 16, quando ele diz assim, ó: assim fará expiação pelos seus
Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. Então era Deus deixando bem claro que ele queria o povo purificado para se apresentar diante dele, porque ele não aceita o pecado, ele não contempla o pecado, ele não gosta do pecado, Deus está bem longe do pecado. Então ele queria que o povo se purificasse, se preparasse, apresentasse sacrifício de purificação, de perdão, para se apresentar diante dele. E não só o pecador, mas também o cabeça da família, da tribo, teria que apresentar sacrifício por toda a sua família, pela sua casa. Veja bem, então não basta só eu ser santificado em casa, não basta só eu ser cristão, eu tenho que de alguma maneira pedir a Deus que a minha família, a minha casa também se purifique, seja santificada, para ser livre, liberta da morte que está sobre ela. Porque a gente vê mais adiante aqui que agora a gente vê esse sacrifício preparado para a remissão do pecado, mas a gente vê ou seja, a gente vê que é plenamente válido o sacrifício do Senhor por nós. Por quê? O sacrifício dos animais, eles seriam feitos agora, e sempre que o pecador pecasse, teria que se matar e se derramar sangue. Haja animal para derramar sangue, haja animal para matar, porque o homem pecava todo dia. Mas agora Deus está já preparando um sacrifício perfeito, que seria feito uma vez só, e não todas as vezes que o pecador cometesse pecado. E esse sacrifício seria quem? Seria um sacrifício humano. Mas Deus não aceita sacrifício humano, mas aí seria um sacrifício exclusivo, não um sacrifício de maneira ridícula, de maneira abominável, mas um sacrifício de vida, de testemunho, porque não agradava a Deus o sacrifício humano, mas o sacrifício de Cristo pela humanidade agradou a Deus, porque na verdade ali não era o homem que estava matando Deus, era matando Jesus, era o próprio Deus matando seu filho, sacrificando seu filho para a nossa salvação, derramando seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Então o sangue de Jesus simboliza a vida de Jesus, o testemunho de Jesus, o poder de Jesus, porque o sangue de Jesus tem todo o poder. Então este sangue é que nos purifica, é que nos livra, é que nos limpa, é que nos compra, é que nos liberta, é que nos deixa aliviados. Então a gente precisa levar em consideração esse sangue e respeitá-lo e honrá-lo e tentar de alguma maneira, de certa forma, levar ele em consideração, porque você não observou, porque tem muitas pessoas que brincam com o sangue de Cristo. Qualquer coisa é sangue de Cristo tem poder, sangue de Cristo, ai meu Deus. Então, profanando o nome de Deus, o sangue de Cristo, e a gente precisa ter cuidado quando falar de Deus. Foi feita uma pesquisa e diz que existem duas nações que mais profanam o nome de Deus, e dentre elas, a primeira é o Brasil, porque tudo aqui no Brasil é ai meu Deus, todo tipo de safadeza, ai meu Deus, tudo é ai meu Deus, e nos Estados Unidos é oh my God, oh my God, oh my God. Então são duas nações que abusam do nome de Deus, e o Senhor deixa bem claro na sua palavra que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então quando você precisar, e aí? Se tem abusado muito, me faz lembrar de um homem que brincava na praia e estava morrendo afogado, e quando todos pulavam dentro para socorrer, ele bobão, e começou. Bom, já estava todo acostumado a fazer aquilo, mas teve um dia que ele estava lá na praia e ele começou a afundar e gritar socorro, e quem estava lá debaixo assim, mas só vivo brincando esse cara, né? Depois de 30 minutos já era, não se lembrava mais dele, não viu mais ele na vista. Rapaz, cadê ele? Rapaz, quando foi buscar, já era, dessa vez ele morreu mesmo. Então, tem muitas pessoas que estão brincando com a verdade, com a realidade da vida, e aí termina morrendo, porque quando precisa, abusou tanto que não tem mais credibilidade, e assim está muitas pessoas que estão sofrendo, porque abusam, profanam, com as coisas santas, com as coisas sagradas, com as coisas de Deus. Deus é santo e exige respeito. E nós somos criaturas dependentes de Deus, precisamos de Deus para tudo. Até o ímpio, até o desobediente, Deus cuida, dando sol, dando ar para respirar, dando chuva, fazendo a natureza frutificar, a terra produzir. Todos são abençoados na face da terra. O que falta é reconhecer o senhorio de
Deus na sua vida. E aí a gente vê que agora esse sacrifício ele foi pago. Aos Hebreus 9:11. Aos Hebreus 9:11, o texto sagrado diz assim, vou ler para você. Aos Hebreus 9:11. Deixa eu ler aqui para você. Diz assim o texto sagrado. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais que perfeito que tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Aí, ele vai agora no 12, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio entrou uma vez, não foi 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 10, uma vez no santuário, havendo efetuado uma o quê? Eterna o quê? É uma vez só existe um sacrifício, e a gente precisa considerar isso para ele. Deus não vai morrer 2 vezes por você. Se você conhece a Cristo, não fique esperando que ele vai atrás de você, que ele vai morrer por você de novo. Não, ele continua no lugar dele. Quem tem que correr até ele agora é você. Sabendo, porém, que agora Cristo tem o sangue dele em você. Se você não aceitá-lo agora, quando a igreja for levada, você é que vai ter que dar o seu sangue por ele. Agora, ele derramou o sangue dele por nós, por você. Quando a igreja for levada, você vai ter que derramar o seu sangue por ele. Porque naquele dia da grande tribulação, só vai ser salvo quem for torturado e não negar o nome do Senhor. Quem tiver o sangue derramado, mas for fiel até o final, ainda será salvo. Do contrário, negará o nome do Senhor para escapar da tortura, mas irá perecer por toda a eternidade no inferno. E saiba, porém, uma coisa: quando se morre, não se extingue. Uma pessoa, quando morre, ela não se extingue. Como a coordenadora falou, você é eterno. Deus te fez para toda a eternidade. Mas aonde você quer viver a eternidade? No céu ou no inferno? Você escolhe. A eternidade está aí. Um certo homem chegou diante do seu Senhor: o que farei para herdar a vida eterna? O jovem rico. E ele disse: olha, o que é que está escrito? Como é que você lê? Quais são os mandamentos? E o Senhor foi lá e falou para ele os mandamentos. Ele disse: eu tenho cumprido todos eles. O Senhor disse: falta uma coisa. Vai vender tudo que eu tenho, se for de pobre, e terá um tesouro no céu. E vem e segue. Então você tem que seguir o Senhor acima de todas as coisas. Aquele homem não quis. A gente precisa entender isso aí. Precisamos seguir o Senhor na beleza da sua santidade. A eternidade é para todos nós. Ele disse: olha, como farei? O que farei para dar a vida eterna? Então, Deus não cobra nada pela vida eterna. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Só basta você crer. Você crê e segue o Senhor, e obedecendo na beleza da sua santidade, e o sacrifício dele, o sangue dele derramado por tua causa, vai te justificar, vai cobrir a tua culpa, vai perdoar os teus pecados, vai te livrar da condenação que está por vir. Então a gente precisa levar isso aí em consideração, levar a cabo, reconhecer que o Senhor, ele é digno de honra, de glória e de todo louvor, e que se tem uma coisa que eu possa dar a Deus para agradá-lo, não é dinheiro, não é oferta, não é carro, não é prédio, não é nada material, físico ou terreno. O que eu tenho que dar a Ele é que na verdade foi Ele que me deu, que é o quê? A minha alma, a minha vida. É isso que eu tenho que dar a Ele. Não dá, mas devolver, porque é dele. A gente que fugiu, a gente que escapou, a gente que se afastou dele, mas Ele continua no mesmo lugar, esperando a mim e a você. Então hoje é dia de você voltar, porque se Ele te trouxe aqui, Ele moveu os céus e a terra. Ele fez muitas coisas acontecer para que você chegasse aqui hoje, nesse lugar. Quem sabe também você que está ali assistindo pelo Facebook, que é o
irmão amado ligou para mim, mandou uma mensagem para mim dizendo: pastor, muito obrigado pela sua vida. Eu ia matar o cara, eu ia assassinar o cara, eu ia fazer justiça com as minhas próprias mãos, mas Deus me usou e eu me aquietei e deixei de fazer o mal que ia fazer. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder de visitar o íntimo do homem, o íntimo da mulher, o íntimo do jovem, o íntimo até da criança, e fazer com que ele venha se comover e sentir que ele é um pecador, ele é dependente e precisa de Deus, e que sem Deus, eu e você somos nada. Nada. E aí a gente vê que Lucas 23, 45, veja lá, Lucas 23, 45, o Senhor usa o servo dele, no caso aqui Jesus, né? E 23, 45 de Lucas, quando ele diz assim, ó, ao que ele diz: escurecendo-se o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. Vê bem, rasgou-se o meio, 23, 45 de Lucas. Está dizendo aqui que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que antes Deus, ele era separado dos homens. Aqui nesse lugar tinha uma grossa cortina, mais ou menos dessa grossura, pesando 72 quilos, por várias camadas, separando o santo do santíssimo. Ninguém poderia entrar aqui, o seu sumo sacerdote, para se apresentar diante da arca. E aqui as pessoas que vinham para adorar. Mas quando nesse tempo isso acontecia, era porque o povo estava separado de Deus, e Deus não quer estar separado de você. Deus não quer estar longe de você. Deus quer se aproximar de você. Mas o que é que impede? O teu pecado impede de Deus se aproximar de você. Então você precisa chegar a Deus para que Deus se chegue a você. Mas quando Deus vai dar nesse texto aí, que Jesus morre na cruz e ele rasga o véu de cima a baixo, quer dizer, de cima a baixo, quer dizer, porque foi Deus que rasgou de cima a baixo, abrindo a cortina e nos dando livre acesso à sala do trono da graça. E o que é a sala do trono da graça? É a sala que você pode chegar e pedir algo mesmo sem merecer. Então você não merece nada, eu também não. Mas Deus, nessa noite, Ele está com a sala dele, de porta aberta, aguardando o seu pedido. Mas Deus também pede. Deus pede? Embora não precisando, mas Ele pede. Ele gosta de pedir. Então vamos fazer o seguinte: Ele te oferece a oportunidade de pedir a Ele algo. E tu ofereces a oportunidade de pedir algo a você. O que você pediria a Deus agora? O que você pediria a Deus agora? Porque eu sei o que vai pedir a você. Eu sei o que vai pedir a você. Mas o que você pediria a Ele? Eu não sei. Mas eu vou dizer o que Ele pediria a você. O que Ele quer de você é o teu coração. Não a boca cardíaca. O teu coração é o teu entendimento, o teu ser, a tua vida, a tua plenitude. É isso que Ele quer de você. Completo, dos pés da cabeça, corpo, alma e espírito. É isso que Ele quer de você. E depois que você der isso para Ele, te prepara, porque o melhor de Deus está por vir na tua vida. Então hoje, Deus pergunta para você: o que é que você quer que eu te faça? Todos que fizeram essa aproximação, tiveram essa aproximação com Deus, com Jesus, Ele perguntou. E todos eles receberam algo da parte do Senhor. Todos nós que estamos aqui estamos recebendo algo da parte do Senhor nessa noite. Agora, o que nós daremos para Ele? E eu gosto de Jesus, é tão bom. A pessoa fica embora, fica um bagaço do mundo. Aí lá na beira da sepultura, eu quero aceitar Jesus. Aceita Jesus, já cair da sepultura, aceita, cai dentro e Jesus já pega aquele resto, leva para o céu. Diga de bom. Que Deus maravilhoso lá vai. Um Deus que ama. Então a gente precisa amá-lo também. Então nessa noite eu aproveito a oportunidade, já que o sangue de Jesus foi derramado por mim e por você,
que só existe um sacrifício, ele não vai vir novamente para a terra para morrer novamente. Não, ele já morreu. O que falta agora é o teu sacrifício. Qual é o teu sacrifício? Aceitá-lo como Senhor, como Salvador, voltar para Ele, entregar o que é dele de volta, que é a tua alma que está perdida. Porque a Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então, cadê você? Cadê você? Ele chegou no paraíso, procurou a Deus que estava em pecado e não achou. Ele disse: Adão, onde tu estás? Onde tu estás, Adão? Deus sabe aonde Adão estava. Deus sabia? Deus sabe também onde você está. Mas Ele pergunta para que você se apresente diante dele. Diga: eu estou aqui. Alguém pode dizer: eu estou aqui para Deus e chegar para Ele? Alguém me pode dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu reconheço que eu sou um pecador como Adão e Eva. Eu reconheço que eu pequei, que eu cometi uma abominação, eu fui contra a tua lei, contra a tua vontade. Eu reconheço. Me perdoa. E aí Ele vai te perdoar. E vai mudar a história da tua vida. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Janaína quer aceitar Jesus. Eu creio que se a gente orar, Janaína vai se firmar. Porque, irmão, não tem sacrifício. Mas é a única maneira da gente escapar da condenação. Porque Ele já pagou a nossa vida. E agora, o que a gente tem que fazer é reconhecer o Senhor e Deus. Eu sei que é difícil, vencer o pecado, não é fácil. Mas você diga não. O porém é que a gente muitas vezes se torna cativo do pecado. Cativo. Mas o pecado não terá domínio sobre vós se você aceitar a Cristo. Você não terá domínio. Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas no passado, desde que tudo se fez. A Bíblia também diz que quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Eu sei que eles bem. Um dos maiores problemas de quem é dependente químico é a abstinência. Mas eu quero falar para qualquer dependente químico, qualquer pessoa, drogado, qualquer coisa, é que essa vontade vai vir, porque o teu corpo está acostumado a isso. Então o corpo vai cobrar o que você não está dando mais para ele. Mas se você disser não, vai chegar uma hora que o teu corpo não vai mais cobrar, porque ele sabe a resposta que vai receber, é o não. E aí você vai estar livre dessa pressão carnal que te atrai para o pecado, que te fisga para o pecado. Então Jesus, Ele liberta a nossa alma da escravidão do pecado, e agora Ele vai zelar por essa liberdade que Ele nos deu, por essa salvação, fugindo do pecado, se afastando de quem vive na prática do pecado, procurando de alguma maneira agradável, da beleza da sua santidade em todos os momentos, se juntando com quem verdadeiramente é de Deus. Se alguém não é de Deus, vamos juntar com a pessoa para quê? Porque quem se junta com o povo, o que é que acontece? Farelo come. Se juntou com o drogado, vai ser o drogado. Se juntou com o ladrão, vai ser o ladrão. Se juntou com a prostituta, vai ser a prostituta. Se juntou com a mulher que tem temor por Deus e não é seu marido, também você vai ser igual. Com quem se juntar, é isso que você vai ser. Então se junta com quem é santo, você será santo também. Se junta com quem é reto, você também será reto. O cara, legal, vivia fazendo mal a ninguém, mas estava andando com dois caras que era marginal, porque era uma vida de infância, estava enfrentado. Aí veio o cara, matou os dois e matou ele também. E aí? Se eu estou andando com o maldito, está sobre mim também a maldição dele. E eu posso pagar o preço dele mesmo sem dever. Mas se eu estou andando com uma abençoada, as bênçãos dele também vai me envolver. Então, ei, anda com Cristo. Janaína, quer voltar? Então, essa igreja vai orar por você. E se você quiser vencer o pecado, você vai ter que se sujeitar mais a Deus. Vai ter que se ocupar mais com as coisas de Deus. Porque bem vazio é o quê? Quanto mais vazio de Deus você tiver, mais espaço o pecado vai ter sobre você. Então, envolve-te. Encha tua mente de Deus. E o pecado não terá domínio, não poderá vencer você. Então, Janaína, você quer ser Jesus Cristo como Salvador?
minha irmã carnal, filha da minha mãe, sou meu irmão. E eu tenho orado muito por essa menina. A gente vive um pouco distante, no meu trabalho, mas a única coisa que eu posso fazer com ela é orar por ela, e pedir que Deus tenha também. E eu sei que um dia, que vai ser hoje, ela vai se firmar. Ela vai reconhecer que ela precisa de Deus chegar mais ainda. Como que ela deve de comprar meu presbítero, eu vou passar por cima dessa honra. O saúde mais homens e com a paz do Senhor. Amém. É o irmão Sebastião e decidiu a senhora Júlia eterno Deus, Pai Santo da igreja, nesse momento, Senhor, estamos aqui na tua presença, Pai. E apresentando essa tua filha que eu vou para ti hoje, Pai. Segure em suas mãos, Pai. Vai dando livramento de tudo, Pai, que a filha, sua alma, Senhor amado. Ó Deus Santo, Deus querido, abençoa sua família, Pai. Renova, Pai, essa tua filha, Pai, que se voltou para ti hoje, Pai. Segure em suas mãos. Tem misericórdia dela, Pai. Perdoa os seus pecados, Pai. Joga do lado do esquecimento dos seus pecados, Pai. E ela hoje está se tornando uma nova criatura para ti, Pai. Ó Deus Santo, Deus querido, coloca no coração dela o desejo de buscar mais, Senhor. Porque essa alma te pertence, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Segure suas mãos, Pai. Não deixe que o inimigo venha perturbar a sua alma, a sua mente, Pai. Para que ela possa desviar da tua presença, Pai. Neste momento, Senhor, estamos apresentando a tua filha. Em nome de Jesus. A igreja diz. Amém. Deus nos abençoe. Convida aí, fica de pé. Vamos abrir nossas vidas.